Singular coleciona resultados de destaque em vestibulares no Brasil e no exterior. Para entender esse sucesso, eu converso agora com Paulo Roberto e Marcel Xavier. Sejam bem-vindos ao Papo em Dia. Muito obrigado pela oportunidade. Bom, para começar, eu queria pedir para que vocês se apresentassem e falassem um pouco sobre a função que vocês exercem dentro do Singular. Perfeito. Bom, eu sou o professor Marcel, professor da matéria mais amada pelos alunos, que é a matemática, e também faço a supervisão de vestibulares dentro do Singular, né? Então eu gerencio toda essa dinâmica, né, de acompanhar os alunos, né, de preparo dos alunos para os vestibulares, e atuo atualmente diretamente no curso pré-vestibular, tá? Eu sou o Paulo, eu sou diretor de vestibulares, sou também professor de matemática, só que aposentado compulsoriamente. Na época da pandemia deram um golpe de Estado lá e me tiraram as aulas. Quando eu voltei não tinha mais aulas, né? Mas eu sempre gostei muito da matemática. E a minha tarefa é promover uma integração entre o cursinho e o ensino médio, visando a aprovação dos nossos alunos nos vestibulares. Certo. O Singular ele tem números expressivos de aprovações em universidades públicas. Para vocês, qual que é o principal diferencial dessa preparação que vocês oferecem? Olha, Rayane, a gente até coincidentemente soltou agora uma propaganda nossa, cujo slogan é o verdadeiro ensino sério e forte. Eu acho que essa é a filosofia da nossa escola, né? Desde da preparação dos jovens, ainda no ensino fundamental, passando pelo ensino médio, e até mesmo aqueles que têm que fazer o curso pré-vestibular, né? O sucesso está muito relacionado a isso, ao preparo, ao ensino de qualidade, né? E esse engajamento que o aluno tem em estudar bastante para conquistar, entre outras coisas, não é só a aprovação, afinal de contas, né? A gente está preparando esses jovens para a vida adulta, né? Mas eu acho que esse slogan que foi criado, ele ilustra exatamente, sabe? É um ensino sério e forte. O aluno aproveitando isso, ele consegue entrar em boas universidades. Mas né? eu gostaria de focalizar um aspecto. A universidade pública, faculdade pública. É indiscutível que existem vantagens, inúmeras vantagens de você estudar numa faculdade pública, ou melhor ainda, numa universidade. Lógico, além de não pagar, né, que é ótimo. Isso é bom. Mas, evidentemente, a reputação no mercado de trabalho é maior, ou seja, as portas se abrem mais facilmente na vida profissional. A oportunidade de pesquisa, de intercâmbio, de internacionalização. A nossa Federal do ABC aqui é um exemplo, né? Um trabalho espetacular em termos de internacionais. Isso daí gabarita o futuro profissional para ter um futuro maior, um futuro melhor. E, então, passar numa pública, consequentemente, é mais difícil. A hora que nós conseguimos, esse ano, superar as 400 aprovações, nem sei, então quantas agora? 452 aprovações de universidades públicas. Mas quando passamos das 400, nós já, assim, deliramos de alegria. Um índice muito, muito bacana, porque a gente sabe que realmente são vestibulares difíceis. E como o acompanhamento pedagógico contribui para esse desempenho? Eu falei muito dessa questão do ensino, né? Mas você falou uma palavra que eu acho que é chave, né? O acompanhamento. A gente tem dentro da nossa equipe vários coordenadores, vários professores que funcionam como tutores dos alunos no dia a dia, né? Então a gente consegue acompanhar a evolução dos alunos e ir corrigindo pequenas falhas durante o processo. Então, você estar junto com o aluno nesse processo de aprendizagem é muito importante. Não é simplesmente delegar para o aluno e falar assim, não, você tem que estudar isso daqui e agora se vira, né? A gente tem essa equipe de professores que está ali
no dia a dia, em contato com o aluno, vendo resultados, vendo até os momentos que o aluno não se sai bem numa prova, num simulado, para ele utilizar isso a favor dele, né? Para que no próximo ele consiga superar esses pequenos erros. Porque o vestibular, você sabe, tem muito disso, né? Não é só o saber a matéria, é saber fazer prova melhor do que os outros, né? Então ele vai aprimorando isso, como um competidor, como um atleta, né? Ele vai, todo dia lá o atleta está ali, fazendo aquele mesmo exercício, aquela mesma tarefa e melhorando, né, a performance dele. Tem gente que acha que passar no vestibular basta apenas saber a matéria. Exatamente. Coisa alguma. Saber a matéria, quanto mais souber, melhor. Maior é a chance. Mas não é tudo, porque as vagas são decididas em provas. A prova é feita num determinado dia, num determinado horário. Eu até brinco, costumo brincar bastante em palestras para os alunos, para pais. A hora que você se inscreve, por exemplo, numa FUVEST, você pagou R$200 a inscrição, a FUVEST está proporcionando o aluguel de uma cadeira por 5 horas. Exatamente. O que você vai fazer nessa cadeira? Gaste as 5 horas, né? O problema é seu, já está pago mesmo, né? Ficar produzindo. Aliás, acho que até ficar sentado, parado, 5 horas já é difícil. Ficar produzindo é muito complicado. Isso não se adquire de um dia, da noite para o dia, de um dia para o outro. Isso se adquire treinando. Muito treinando. Então, por exemplo, paralelamente a toda a questão pedagógica, o enfoque pedagógico, esse acompanhamento do andamento da matéria com cada aluno, nós temos mais de 60 simulados à disposição do aluno. Mais de 60 simulados. É simulado toda semana. E é difícil alguém fazer todos. Mas quanto mais souber, quanto mais fizer, mais saberá os seus defeitos. Mais saberá superar os seus defeitos. Então, tem uma hora que dá colapso mental, perde a concentração, né? Dá o famoso branco, né? Dá um branco, erra uma conta boba, né? 3 vezes 3 dá 6, tal. É hora de fazer um intervalinho. Né? Jogo de futebol, por exemplo, tem intervalo, não tem? Não seria melhor economicamente, né? Jogar em 90 minutos, tem intervalo. Então deve fazer um intervalinho. Tem uns que tem fome, tem sede, né? Todas essas coisas. Isso vai se treinando com o próprio emocional do aluno, né? Hoje em dia, a gente vê essa situação do aluno com problema de ansiedade na hora de fazer uma prova, aquele medo, né, de não passar. E se ele não treina isso durante o ano, essa questão emocional ela também é muito, muito importante. Você usava um termo, não sei se você usa ainda, você tem que ficar um especialista em fazer provas. Fazer prova. Exatamente. Você ainda uso, eu falo isso para os alunos. Porque aí, quando ele chega lá na hora H da prova, é mais uma prova que ele está acostumado, faz toda semana ele faz prova. É a questão lá do competidor que eu falei, né? É mais uma competição entre tantas que ele já fez, então para ele vira uma rotina, uma coisa natural, né? Paulo, eu queria pedir para você começar respondendo agora o porquê iniciar essa preparação durante o ensino médio é tão importante. Eu sou contra. Acho que começa no fundamental. Fundamental. A gente vê, nós estamos habituados com cursinho. Então, a gente vê muitos alunos que chegam, que preferiram ter o ensino médio mais folgado, mais tranquilo, e aí chegam para aprender todo o volume de matérias do ensino médio em apenas um ano. Um ano coisa nenhuma, porque não é um ano, né? O vestibular, por exemplo, esse ano vai começar, os grandes vestibulares vão começar dia 18 de outubro, aliás, saiu hoje o calendário. Dia 18 de outubro.
E as aulas começam em comecinho de fevereiro, até menos de um ano. 10 meses. Então, eu, por exemplo, digo, vamos supor, eu até brinquei fundamental, né? Porque cai assuntos do fundamental. Mas vamos falar do médio. Se o que vai cair no vestibular nada mais é do que exatamente a matéria que é vista em 3 anos do ensino médio. Se estudar todo dia, não vai ficar maluco de tanto estudar. Todo dia, dosadamente, tal, vai tendo a matéria, já vai assentando o conhecimento dessa matéria. Quando chega no 3º ano, quando chega na reta final, que é a época da revisão, não está com matéria atrasada. Então, é bastante importante começar o quanto antes. O aluno que começa, por exemplo, no início do ensino médio, já no 1º ano, ele vai ter vantagem. E aí entra até aquela história dos treineiros, né? Eles vão ter mais vantagem. É curioso isso. Você pega uma prova como o Enem, né? Existem vários conteúdos que o aluno aprende no 8º e 9º ano, por exemplo, do Fundamental, o antigo Fundamental 2, né? Agora a gente fala Fundamental anos finais, né? Mas tem muita coisa, e eu falo, por exemplo, da minha matemática, né? E não só na matemática, mas dando um exemplo, tem muita coisa ali do 8º e 9º ano que é cobrado na prova do Enem, né? Então o Paulo está coberto de razão. Esse treinamento, esse preparo precisa começar o quanto antes. É a base, né? É a base, exatamente. E é até curioso, hoje a gente vê, né, alunos que estão fazendo cursinho hoje, por exemplo, esses alunos, onde eles estavam na pandemia, eles estavam justamente terminando o ensino fundamental. E é até uma discussão que a gente tem entre os professores hoje, que alguns alunos têm deficiências hoje na matemática, na língua portuguesa, por conta de um ensino que não foi feito do jeito que deveria na época da pandemia. Então aquilo fez falta na aprendizagem do aluno, e ele está sofrendo isso, infelizmente, hoje, na hora que ele está fazendo o cursinho. Agora a gente percebe o quanto aquele final do ensino fundamental faz uma diferença absurda depois, para ele se tornar mais competitivo em vestibular. Os efeitos colaterais da pandemia. Sim, entre tantos, né? Entre tantos. Bom, alunos da 2ª série, do 2º ano do ensino médio já conquistam aprovações. Eu queria pedir para vocês trazerem um pouco desses dados e falarem também sobre como a experiência como treineiro muda a forma como esse aluno vai fazer a prova lá na frente. Olha, Rayane, fazer prova como treineiro é essencial, faz assim toda a diferença. O aluno passar por essa experiência antes, até voltando àquele gancho que eu falei agora há pouco da questão emocional, né, do aluno não ficar tão ansioso, ele chega lá para fazer uma FUVEST, uma Unicamp, um Enem no 3º ano, ele fala assim, poxa, eu já passei por isso ano passado, né? Alguns até fazem a prova como treineiro já no 1º ano do ensino médio, né? Então ele adquire experiência. E essa experiência é fundamental para ele fazer a prova mais tranquila. Ele já foi capaz de dosar o tempo, de sentir o que é aquela pressão, né, das pessoas em volta. Queira ou não, quando a gente está, você já prestou vestibular, você sabe, quando a gente está entrando no portão para fazer a prova, parece que o mundo está nas costas da gente. Né? Você sente o corpo inteiro tremer. Então, assim, o aluno tendo passado por isso antes, isso aí favorece demais ele quando chega no 3º ano. E você vê, né, como no singular a gente faz muita questão, né, do aluno prestar algumas provas principais, como a FUVEST e a Unicamp. E até acho engraçado, né, Paulo, a gente nem tem assim a expectativa que o aluno vá passar numa USP no 2º ano do ensino médio, e esse ano, por exemplo, 29 alunos nossos do singular passaram na USP, olha só, né, no 2º ano do ensino médio. Eles nem tinham essa missão, né, essa preocupação, eles estavam lá só para fazer a prova de mentirinha, vamos dizer assim, né, para treinar, e acabaram passando, né, 29 alunos na USP. O Marcelo falou aí a questão emocional, ou a ansiedade. Acho que por mais fria que seja a pessoa, ali quando vai fazer o vestibular tem uma pontinha de ansiedade, né? Então, o fato de estar acostumado ajuda. Uma coisa que perturba, você acho que mencionou aí,
perturba é fazer prova no meio de uma multidão onde você não conhece ninguém. Por isso que a gente faz uns simulados externos. Aliás, nós vamos fazer um agora, dia 11. O Marcelo até pode dar maiores detalhes. Nesses simulados externos, a gente aluga faculdades, geralmente onde são feitos os grandes vestibulares. No caso, faremos na USCS, Universidade de São Caetano, que é o local de prova da FUVEST, e a gente mistura todo mundo lá. Mistura colégio, cursinho e, inclusive, pessoas de fora. Quanto mais gente, melhor. Quanto mais misturado, melhor. E lá, o aluno tem que se virar, ele tem que achar a sala que ele vai, se ele vai cair numa carteira confortável ou não, problema dele. A gente tira o aluno da zona de conforto. Se bate sol ou não, problema dele e tudo mais. Ele sai da zona de conforto, que é bem diferente você fazer na sua sala de aula, com todos os seus coleguinhas, já instalado todo aquele corporativismo que todo mundo ajuda todo mundo. E aluno é aluno, né? A gente vê até uma situação muito interessante, alunos, mesmo sendo um simulado, alunos que realmente chegam para fazer a prova nervosos, como o Paulo falou, procurando a sala e não acha a sala, cara, meu Deus, né? E agora? E a pessoa senta para fazer prova esbaforida, mesmo sabendo que é um simulado. Então, de novo, adquirir experiência, isso é fundamental, né? E eu acho que é justamente por isso que é importante fazer essa ambientação do local, né? Isso faz toda a diferença. Sim. Se eu tivesse tido esse preparo na minha época de ensino médio, tenho certeza que eu já teria entendido toda a dinâmica, porque é muito difícil você chegar ali pela primeira vez, saber como funciona, como é que eu descubro a minha sala, como é que eu procuro, ainda mais sem conhecer um lugar onde é realmente aplicada uma prova. Agora, então, isso é muito interessante. Concordo. Você imagina, Rayane, pega um aluno do Colégio Singular, por exemplo, ele faz pelo menos uns 2, 3 simulados externos aí, por ano. Isso no primeiro ano do ensino médio, depois no segundo novamente, no terceiro novamente. Fora isso, se ele prestou como treineiro, que seja uma FUVEST, um Enem, ele já presta como treineiro no segundo ano do ensino médio. Quando ele chegar no terceiro, se você somar a quantidade de situações que ele já vivenciou, que são situações que imitam com perfeição a situação real do vestibular, é aquilo que eu comentei agora há pouco, é aquele atleta que já cansou de fazer a prova, então ele já vai muito mais tranquilo, né? A primeira batalha ele já venceu, né? Que é do nervosismo. Sim, Aí é sim. só lidar com a batalha realmente da prova. Posso falar desse simulado que a gente vai ter agora? Com certeza. Dia 11 de abril, um sábado, a gente vai fazer na Universidade de São Caetano, aqui na USCS, no campus da Barcelona, um simulado aberto e gratuito do Enem, né? Então, assim, hoje em dia a gente vê que é muito difícil uma escola fazer um simulado presencial do Enem, porque as provas acabaram ficando muito, assim, na base do online, né? Então, o online não é a mesma coisa, não adianta. Não adianta. Então, assim, se o aluno quiser treinar mesmo, eu faço esse convite para quem está aí assistindo a gente, é só entrar no site singular.com.br, faz a inscrição gratuita e o aluno vai poder ter, então, uma prova no estilo do Enem. Claro que o Enem de verdade ele é feito em 2 dias. Os nossos alunos, inclusive, do Singular, farão em 2 dias. Mas para o aluno que é de fora, que quiser fazer esse treino, a gente vai fazer uma prova compacta, num dia só, com todas as matérias, lógico, aí com menos questões por matéria, tá bom? Perfeito. Bom, e vocês têm um alto número de alunos entre os primeiros colocados nos vestibulares. Para vocês, o que explica esse alto número? Eu acho que eu vou chover um pouco no molhado, como se diz. Treino. O aluno ele se habitua tanto a fazer determinadas provas que ele tem uma missão que é passar, certo? Mas ele acaba passando entre os primeiros. Esse ano nós tivemos, para você ter uma ideia, só de 1º a 10º lugar nas universidades públicas aqui de todo o país, mais de 60 alunos que pegaram entre a colocação número 1 e a colocação número 10. Então, assim, são alunos que estão fortemente preparados, são altamente competitivos. É aquilo que a gente chama de alunos de alta performance. Né? É um aluno que se preparou tanto que ele não só cumpriu o papel dele de passar, como ainda passa entre os primeiros, né, Paulo? Eu vou falar uma coisa a mais, que eu falo sempre nas reuniões de pais, e vocês ficam meio assim quando eu falo isso daí, mas é uma verdade. Eu falo para os pais isso, né? O que o senhor quer, a senhora quer, é seu filho na universidade.
Não tem essa história do capricho de entrar na primeira lista. Tem segunda lista, terceira lista. Pode olhar que quando saírem as listas, as mesmas pessoas às vezes estão em três listas. Elas vão estudar em 3 universidades? Não, vão estudar uma só. Então, não tem problema de entrar na 8ª lista. Não é menos merecido, né? Não é. Uma semana depois de iniciar as aulas, você está assistindo aula do lado do cara que entrou em primeiro lugar da primeira lista. Né? Então, o importante é ficar atento. Não interessa a posição. O que interessa é entrar. Ficar atento aos critérios de segunda chamada, porque tem critérios, né? Muitas universidades você tem que manifestar interesse em continuar. O próprio SISU faz isso, né? O SISU você tem que manifestar interesse, senão você está fora das próximas listas. E veja, o Paulo citou uma coisa que acho que é bastante importante. De novo, pegando o gancho da Federal do ABC, que você citou agora há pouco, né? Que é uma faculdade espetacular que a gente tem aqui na nossa região. A Federal do ABC só soltou até agora 2 listas. Então tem ainda a 3ª lista, 4ª lista de alunos que fizeram o Enem do ano passado. Então essas chamadas, elas vão longe ainda, né? Estou citando a Federal como um exemplo, outras faculdades também. Então, às vezes, o aluno pode ser que seja o último colocado da última lista, não interessa, ele vai estudar do mesmo jeito na faculdade, né? Olha, e eu gostaria até de ressaltar que é muito importante para você aí que está nos assistindo, fiquem atentos às listas, porque eu já conheci gente que desanimou ali, não passou na primeira, na segunda, na terceira, desistiu. Foi, tentou mais um ano de cursinho, foi jogar o nome dela lá no Google e percebeu que ela tinha passado, acho que na 6ª lista. E não prestou atenção. Não prestou atenção. Eu falo para os alunos, não sim. fique esperando que a faculdade vai mandar um WhatsApp para você, ó, você passou, né? Sim, avisa no grupo da família que você passou. Não, cada um tem que se virar e ir atrás, mas foi muito bem lembrado isso, exatamente. Bom, vocês como profissionais do Singular, eu queria saber o que esses resultados tão expressivos representam para vocês. Olha a minha cara, o meu sorriso. Então você começa agora. A cada ano nós temos um desafio, porque vamos encerrar a contagem de aprovações. Normalmente a gente encerra no final de abril. Aí nós vamos ter o número de aprovados, já sabemos que foi muito bom o resultado. E ano que vem, por enquanto nós temos 0. Então é um desafio. É um desafio, o que torna a nossa profissão muito, muito interessante, porque ela não existe monotonia. A gente tem que ganhar, a gente tem que preparar, a gente tem que fazer os alunos passarem. Então, cada resultado positivo é uma alegria, é uma vibração e tudo mais. Hoje a gente vive tempos assim meio chatos, mas era muito comum ter uma festa chamada Festa da Vitória, né? A gente comemorava as aprovações com os alunos. Aí proibiram a cerveja na Festa da Vitória, negócio tal, não sei o quê, pararam. Mas era festejaram com uma festa e tanto. Né? O Paulo tem uma frase que eu acho ótima, né? Nós que somos professores de cursinho, né? No dia que é realizado o último vestibular da temporada, vamos imaginar lá, segunda fase da FUVEST, ou até uma prova que venha depois. No dia seguinte, nós todos estamos desempregados. Sim, aquele ano letivo acabou ali. Se a gente não tiver novos alunos, novas matrículas, a gente não vai ter aula para dar. Então, o mercado sabe disso, né? Que o Singular tem esse potencial, essa fama de ser um curso aprovador, e aí acaba vindo fazer a matrícula com a gente. Então, a gente depende dos nossos resultados para fazer essa roda girar. Né? O Marcelo tem razão. Lógico, a gente fica muito contente, mas também a gente sabe que se não tivermos resultados bons, menos pessoas virão estudar conosco. Exato. Menos pessoas significa menos classes, significa menos aulas. Então todo mundo é afetado com isso. Então é uma necessidade também. É um interesse de todos. É uma alegria, né? É uma necessidade também.
Bom, estamos chegando quase ao fim da nossa entrevista e para fechar aqui com chave de ouro, eu gostaria que vocês deixassem uma dica, um conselho para os pais, para os alunos vestibulandos que estão nos assistindo, para dar o primeiro passo. Qual é o primeiro passo para uma preparação eficiente? Estudar no singular. Eu sei que eu sou suspeito para falar, até porque eu fui aluno do singular e trabalho no singular há mais de 30 anos. Mas eu acho que, veja, se o aluno estuda numa escola com esse perfil que é o singular desde que ele foi criado, né? O singular está fazendo 60 anos esse ano. E ele foi criado com essa finalidade de ser uma escola aprovadora em vestibulares, né? Mesmo depois, primeiro veio o cursinho, depois veio o ensino médio. Quando se iniciou os trabalhos do ensino médio no singular, ele já tinha essa proposta, preparar fortemente alunos para ingressar em ótimas universidades públicas, como disse o Paulo, né? Então, assim, esse legado do singular, esse DNA do singular, ele é preservado durante esses 60 anos. Até hoje, uma das finalidades principais da nossa escola é essa, preparar fortemente alunos para ingressar em ótimas universidades e, consequentemente, ter um ótimo futuro profissional e pessoal, né? Então, eu confio demais, né, no nosso taco, vamos dizer assim, na nossa escola, naquilo que a gente oferece hoje para os alunos, né? Eu não vou contradizer o Marcel, mas eu devo dizer o seguinte, que são vários os fatores que influem a entrada do aluno no vestibular. Então, seja lá qual for a escola, o cursinho preparador, deve ser constituído de profissionais com bastante experiência nisso. Não basta apenas estudar, tem que ter todos aqueles, né? Tem que até saber estudar. A educação virou um negócio, né, no nosso país, mas o Paulo lembrou bem, precisa saber exatamente com quem que você está estudando, com que profissionais, se essas pessoas têm experiência, se elas sabem mesmo a respeito daquilo com que eeles mexem. É igual o mecânico de um carro, né? Você vai encostar o teu carro no mecânico, você precisa saber se aquele cara realmente entende daquilo que ele vai, né? Vai abrir o capô lá, vai começar a desconectar tudo e aí, como é que fica? Como é né? que resolve o problema depois? Exato. Então acho que a educação é assim também, é saber lidar com aquilo, saber fazer bem feito. Paulo Roberto e Marcel Xavier, finalizamos o nosso papo por aqui. Muito obrigada pela participação no Papo em Dia. Foi um grande prazer estar Obrigado a aqui. vocês, muito bom. Muito obrigado por sua atenção. Obrigado mesmo. E para você que nos acompanhou até aqui, muito obrigada pela companhia e até o próximo episódio.